Hoje vamos viajar através do tempo, conhecendo objetos que fizeram a história de muita gente e, por que não, de todo o nosso país. Objetos que remetem a grandes emoções, como a satisfação, as saudades, ao amor, a tristeza e, é claro, a alegria. E é com este objetivo de contar histórias que começamos agora o programa Alta Conexão. Andando em espaços como esses, temos contato a objetos de pessoas que nunca conhecemos, pessoas que muitas vezes viveram em outras épocas. E é com este objetivo que a gente está aqui hoje, de viver estas emoções, de sentir estes sentimentos, de nos conectarmos com este mundo. Uma característica singular do ser humano é o seu interesse pela história. Temos vontade de entender como chegamos até aqui, e adoramos imaginar e descobrir como era a vida há séculos atrás. As pessoas têm curiosidade sobre a estética e tudo o que é antigo. É como se quiséssemos matar a saudade de um tempo que nem vivemos. É uma tentativa de resgatar tradições e de buscar nossas próprias origens. E assim, dá para entender por que as pessoas que trabalham com antiguidades são tão apaixonadas pelo que fazem. A Begã Antiguidades é um símbolo de tudo isso. São quase 100 anos de atividade com muita história para contar. No início do século XX, milhares de imigrantes chegaram ao Brasil, trazendo suas peças mais importantes na bagagem. Diante das dificuldades, eles acabaram tendo que vender alguns de seus objetos. E muita coisa também chegava através da mão de herdeiros de famílias tradicionais brasileiras. Com o passar do tempo, o processo se inverteu e hoje são os diretores de antiquário que viajam, exploram, pesquisam e estudam todas as informações de cada peça que chega aqui. A qualidade do acervo é o que garante o diferencial de um antiquário e assim se torna interessante descobrir como acontece esse verdadeiro garimpo. Luiz Cláudio, comenta um pouquinho mais a respeito desse lustre. É um lustre que ele era da época da vela. Foi fabricado na cristalaria Bacará quando Dom Pedro acabou a Guerra do Paraguai e fez a primeira viagem dele à Europa. E ele pediu esse lustre. E quando esse lustre chegou, ele foi esperar, não só esse lustre, como toda a encomenda dele, depois quando ele voltou, as peças chegaram bem depois, que foram fabricadas, e ele ia esperando essas peças. Junto com esse lustre veio a espivitadeira aqui. Então, é uma das peças do palácio, essa peça em prata, tem Dom Pedro II nela, e o brasão de Dom Pedro, que é o mesmo brasão que está no lustre. E essa espada? Essa objeto tão curioso, tão espada, peculiar. todo mundo gosta, né? Essa aqui foi da guarda de Dom Pedro II. Tá. Era espada do século XIX em aço e bronze. Tá. Como é que você consegue essas peças, cara? Dom Pedro II, quando ele foi embora do Brasil, foi feito o leilão de todas as peças que estavam no palácio e tudo mais, as peças da monarquia. Então, todas essas peças rodaram o mercado. Todas as peças que estavam no Paço Imperial, na Quinta da Boa Vista, enfim, todos os lugares. Então, essas peças foram todas leiloadas. E hoje estão na mão de colecionadores ou de museus que ganharam doações depois. Para vocês terem uma ideia, são 5 andares de antiquários. A gente parou agora, nesse momento, especificamente aqui na área de Dom Pedro, para que vocês pudessem ter noção de épocas e de objetos. Mas a gente vai continuar andando por aí. Se você quiser assistir este ou outros programas Alta Conexão, acesse band.com.br/Alta Conexão. Eu preciso confessar uma coisa para vocês. Muitas dessas peças dão até medo. Como, por exemplo, esta cadeira. Você se lembra do filme Psicose? Um ambiente como esse, com peças como essas, remetem a gente a muitas emoções. E aí eu pergunto, Luiz Cláudio, qual é a diferença de uma peça antiga ou de uma peça velha? A antiguidade, no sentido comercial da palavra, ela tem que possuir um certo valor. A peça velha, não, e não obrigatoriamente. E em questão de tempo, uma antiguidade tem que ter mais de 100 anos no Brasil. Na Europa tem que ter mais de 200 e na China mais de 300 anos. Realmente uma informação nova e que atende uma curiosidade que eu tinha. E como é que se valoriza uma peça como essa? Primeiro pela raridade.
A peça, quanto mais rara e quanto menos unidades foram produzidas, ou quanto menos unidades são conhecidas que existem, esse valor vai aumentando. Luiz Cláudio, agora existem peças que são valorizadas por uma pessoa e não necessariamente por outras. Talvez porque remetam a tempos ou a histórias. Como funciona isso? Isso a gente sente bastante no leilão. Se você só tem uma pessoa comprando, compra pela base. Se você tem duas comprando, aí já disputa. Isso é a demanda, né? É a demanda do produto que a gente vai encontrar. Um outro fato curioso, quando você conhece uma peça como essa, chamada de Marquesa, é saber se de fato ela é uma peça exclusiva, ela é uma peça que tende a se valorizar. Luiz Cláudio, como é que você de fato consegue julgar esta peça como uma peça exclusiva? E eu queria que você comentasse pontualmente dessa Marquesa. Bom, primeiramente é o trabalho que ela tem na madeira, né? Se você perceber aqui existe uma cornucópia, todo um trabalho com frutas. A cornucópia vem do estilo neoclássico. Isso aqui foi feito no século XIX e a cornucópia ela significa fartura. Então é uma peça super delicada, de um trabalho muito bem feito, e eu sei de 4 dessas no Brasil apenas. Essa é uma peça do século XVIII e que remete ao tempo dos senhores do café. Conta pra gente. Isso. É uma oratório com uma cômoda, toda feita em jacarandá da Bahia, que é a melhor madeira que existe brasileira, é uma madeira nobre de lei. E os barões de café, como você bem lembrou, eles tinham que rezar. Todos eles eram católicos, o Brasil é um país católico, e eles rezavam diariamente. E para não ter que ir à igreja rezar, eles tinham essas peças em casa, em um espaço particular deles, que era chamado de capela, porque era particular, não era uma igreja, e eles rezavam. E um outro detalhe curioso, que vale a pena a gente comentar, é que cada vez mais essas peças se tornam exclusivas, não? Verdade. E as pessoas querem ter isso em casa, elas querem ter um pouco da volta ao passado, isso é uma tendência. Vamos falar um pouquinho mais da intimidade de pessoas que viveram em épocas passadas, como, por exemplo, o lavatório sanitário. Comente. Esse lavatório ele é típico das fazendas dos barões de café. As pessoas não tinham água encanada, eles precisavam lavar as mãos, fazer higiene. Isso é o que acontece hoje também, né? Pois é, se a gente for lembrar hoje em dia que a gente não tem água, a gente está quase igual. Essa peça pode ficar até uma peça moderna. É verdade. E a gente pegaria o quê? O jarro com uma água quente, lavaria as mãos e faria higiene. Essa é a peça típica que você encontraria numa casa do século XIX e se você fosse convidado para jantar, iria utilizar. Agora eu gostei muito desse vaso sanitário. É um vaso super trabalhado, o Brasil na época não tinha essas fábricas de louça para poder fazer essas peças, então elas vinham importadas da Inglaterra ou de Portugal e eram instaladas nas casas. Aí já começava a instalação de água. Realmente uma peça linda, que teoricamente daria até dó de usar. Alta Conexão, nossa missão, amplificar os valores e a marca da sua empresa através de um show de TV. Entre em contato conosco e participe do Alta Conexão. E são com estes objetos e suas respectivas histórias que terminamos agora o programa Alta Conexão.